Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal! Ei, estamos juntos de novo num dia especial. Nós vamos hoje recomeçar a leitura da Torá. Shalom, Wanda, é isso mesmo? Shalom, isso mesmo, Sam. Que alegria poder mais uma vez falar com você e falar com as pessoas e falar desse começo. Gente, o gostoso da sequência de leitura da Torá é que Deus nos ensina o tempo inteiro a fazer as coisas. Então, quando ele nos diz, leia a Torá todos os anos, é porque alguma coisa de importante deve ter no texto que a gente precisa prestar atenção. E é curioso que cada vez que eu pego o início da leitura da Torá, a gente encontra pérolas que você olha e diz assim, meu, você nunca tinha lido a Torá? Por que você não viu esse versículo? Por que você não viu aquele outro? Acontece com você também, Wanda? Com certeza, com certeza. A gente, às vezes, diz assim, eu já li isso, eu já vi em algum lugar, mas o importante é reler e lembrar e comentar aquilo que a gente vê e pôr as nossas dúvidas. Isso aí, pessoal, isso aí. Então, Bereshit, início, está lá em Gênesis 1, até 6:8. A Haftará nós temos no livro de Isaías 42, a partir do versículo 5 até o capítulo 43, versículo 10. João 1, de 1 a 5, é o Brit Hadashah, e o Salmo 139. E por que Bereshit, né? Porque a Torá começa dizendo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit é o início, Elohim, Deus, bara, construiu os céus e a terra. Curioso desse verbo bara é que ele se refere a todas as obras que Deus faz. Bara é uma exclusividade do trabalho de Deus. Mas é engraçado que aí logo em seguida diz assim, e aí ele falou. Então, quer dizer, a obra dele é feita através da fala. Aí a gente vai para João 1 e diz de que, sim, desde o começo, o Verbo se fez Deus. Quer dizer, desde o começo, o Verbo se fez Deus. Tudo junto. Uau, espera um pouquinho só. Se nós temos o Espírito sobre as águas, se nós temos o Deus Pai, se nós temos o Verbo, yes, nós temos uma trindade. Que coisa fantástica, esse é o nosso Deus. Mas vamos parar de devagar e vamos para aquilo que é importante. Gente, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quer dizer, não deixamos de ter a partícula divina dentro de nós. E aí, olha que coisa. Deus chega para Eva, aliás, para Eva e para Adão, os dois únicos habitantes lá no Gan Eden, no Jardim do Éden, diz assim: cuidado, desta árvore vocês não mexem. Ah, legal, assimilamos. Aí daqui a pouco chega a serpente e diz assim: pega dessa árvore. Aí a Eva vai lá e diz assim: é para não comer e não tocar. Opa, peraí. Mas não era o que Deus disse. Deus disse: não come. A Eva quis ajudar a Deus. Como, aliás, a gente normalmente faz, quer ajudar a Deus, né? E aí o que acontece? Ela come. Através do tempo, nós vemos que a nossa desobediência à palavra de Deus é permanente, é constante, mas Deus nos ama. E é isso que é maravilhoso. Deus tanto nos ama, Wanda, é que imagina só, aí os caras fazem a meleca, né? Comem da fruta proibida. A história diz que é uma maçã, mas eu não leio maçã no texto. Mas Deus olha e diz assim: tá bom, sabe o quê? Pare, tira as folhas de figueira que vocês se vestiram e eu vou fazer um corban, um sacrifício, e vou pegar a pele do sacrifício para vocês se cobrirem. Wanda, isso se chama amor, não chama? Chama amor porque nós somos pecadores, a gente faz desobediência, como você falou. Essa desobediência, eu acho que é algo. É assim: o ser humano quer ser mais do que Deus. Ele não consegue entender que quem guia. Deus deu até inteligência para a gente, Deus deu tudo que a gente precisa.
Tanto que ele falou: olha, você pode, você está no paraíso, só não faça isso. Nem assim elas conseguiram obedecer, como nós hoje em dia. Então, quando a gente tem essa, né, somos mais, sei tudo, Deus não consegue mexer com a gente. A gente tem que abaixar a bola e dizer assim: por favor, me ajude, Deus. Eu acho que isso que falta, essa humildade no ser humano. E a hora e isso eu acho que é uma natureza do ser humano, inclusive a gente quer ser mais do que Deus, porque eu estudei, porque eu li, porque eu fiz. Então, nós precisamos abaixar tudo isso e entender o que o Yeshua quer, o que o Senhor quer, o que Hashem quer. Nós precisamos dele para tudo, para as coisas grandes e pequenas, porque ele, tudo vem dele. E isso que nós precisamos. Crescendo as necessidades que você colocou, talvez uma necessidade tão clara que a gente não percebe, tão clara, porque o que Deus fez? De repente fez a luz. E quem é a luz? A luz é Yeshua. Tanto assim que quando nós vemos em João, é uma passagem interessante, João 1 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Quer dizer, todos aqueles que se desviam, eles saem da luz. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um holofote em ação. O holofote é aquela luz forte, né, que projeta na direção do céu, por exemplo. Então, o que acontece? Está tudo escuro, de repente você vê um facho de luz. E aí ele mostra o que tem na sua abrangência. Isso acontece muito nos filmes de guerra, quando então ainda não tinha radar e o pessoal precisava localizar os aviões no céu usando refletores, holofotes, né? E ele, de repente, estava tudo escuro. Opa, tem um avião aí. Isto é o efeito da luz. Por a flor, tudo está errado. E é isso que Deus quer o tempo inteiro. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. E como ele nos fez a imagem e semelhança dele, qual é a nossa atitude? Não, deixa que eu sei mais, porque sabe o que é? Eu tenho uma lanterna e eu ilumino. Pessoal, como é difícil a gente aceitar a disciplina. É isso, Wanda? É isso. E você falou do holofote, mas, Sami, a luz, quando é de Deus, ela reflete nas pessoas. Moisés, ele estava com tanta luz quando ele falou com Deus, que as pessoas não conseguiam vê-lo. Ele tinha que se cobrir. A luz de Deus é tão forte, não há holofote, não é nada, porque o holofote pode mostrar até os bichinhos no ar, não só avião, coisas pequenininhas, mas a luz divina é uma coisa do outro mundo. E ninguém pode ser mais do que a luz de Deus. Isso que a gente tem que entender e tirar esse orgulho, esse eu sou, eu conheço. Não, não. A luz dele é que ilumina tudo. Precisamos de mais disso. Cada vez mais a gente está vendo o mundo indo para a escuridão. E eu peço para que as pessoas que estão me ouvindo, como eu um dia ouvi, acreditar nessa luz. A luz é dele, não é minha. O que você acha, Sami? Você falou que Moshe desce de falar com Deus e ele resplandece. E o povo diz assim: ah, Moshe, sabe o que é? Está incomodando esse negócio? Põe uma proteção para você não brilhar tanto. Quem tem a luz de Deus incomoda quem está no escuro. E a nossa função é exatamente apontar e dizer assim: ah, quer dizer que você tem medo da luz de Deus? Por quê? O que você está escondendo? Qual é a tua visão para isso? Onde você está, né? E o que é interessante é de que nós não nos damos conta de que Deus é Deus. Ele vai fazer as coisas dele apesar de nós. Então, ele nos dá a oportunidade de ouvir e fazer. E é por isso, então, que o importante, uma ouve, né, é ouvir. Eu acho graça quando diz assim,
Você tem duas orelhas e uma boca. É para você ouvir em dobro o que você diz, né? Agora, depende do que você está ouvindo. Às vezes você pode querer ouvir notícias boas, mas vai para o canal ruim. Aqui nós estamos indo no canal bom. Qual é o canal bom? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é realmente impressionante porque ela tem opções alternativas o tempo todo, o tempo todo. Mas eu queria compartilhar com vocês duas situações. João 3, olha só. Yohanan, João 3 diz: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas no Elohim, em Deus. Gente, nós temos presentes maravilhosos que Deus insiste de nos dar o tempo todo. A gente sempre tem a opção, quero ou não quero. E é isso que é maravilhoso de Deus. Ele não vai te pôr o dedo e dizer assim, não faz porque eu mandei. Não, pelo contrário. Ele vai lá e nos dá. Eu tenho sempre, ele te dá uma opção. Você vai no bom caminho, você vai no mau caminho. Eu aconselho vocês em direção à vida. Agora, não posso te obrigar, mas saiba de que você vai pagar as consequências, tanto por um lado como por outro. As consequências de obedecer, uau, nós vamos para a eternidade com ele. Não obedecer, paga a conta. Você não vai para a eternidade com Deus. Você vai para um lugar que não é nada bom. Eu só espero de que aquilo que nós estamos te contando hoje faça sentido no teu entendimento, faça sentido na tua caminhada. Deus faz o primeiro corban para cumprir a desordem, a confusão que Adão e Eva fizeram, porque só tinha uma instrução e eles não obedeceram. Era uma só e eles não obedeceram. E hoje vivemos as consequências desse desvio. Você quer continuar sendo desobediente? Legal, mas lembre-se que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, quer dizer, a partícula de Deus está intrínseca dentro de ti. Então, você não pode enganar Deus. Você pode enganar a Wanda, ao Sam, mas Deus olha para você e diz assim: eu conheço teu coração. E o Salmo 139 é bem claro: sonda-me e conhece o meu coração. Wanda, é por aí? É bem por aí, Samir. Eu acho que a natureza humana é dura e difícil e não entende as coisas. Mesmo a gente fazendo besteira, Deus aceita o nosso perdão. E nós só conseguimos dizer, Deus me perdoa, quando nós temos Deus. Mas a natureza é tão contra Deus, como foi a Eva e o Adão. A Eva podia ter falado, Senhor, me perdoa, eu fiz besteira, eu desobedeci. Não, não, ela colocou a culpa no marido. Então, a gente não consegue, na verdade, dizer assim, eu errei, me perdoa, eu pisei no calo, eu fiz besteira. A gente vai pelos desvios e nunca pela verdade. A verdade é, Senhor, eu errei, eu fiz isso de errado, eu falei mal do Sami, eu falei mal do Alexandre, ou eu desobedeci, ou eu passei o sinal, ou qualquer coisa. A gente tem um alívio. Esse alívio é pedir perdão. E só tem um jeito. O ser humano normal não consegue dizer perdão. Ele até diz, mas ele não sente no coração, e nós temos que sentir no coração e não fazer mais as besteiras. E esse alívio é perdão. Fiz besteira. É isso que a gente precisa. Nós precisamos pedir, acreditar e obedecer sempre com o nosso coração, não com a boca. Com a boca é muito fácil. Agora foi Yom Kippur, muitas pessoas pedem perdão, mas é um perdão vazio, tem que ser um perdão de alma, de coração. Fala para a pessoa, e às vezes você não consegue falar para a pessoa, mas fala com Deus, que Deus vai te perdoar.
Você sabe, Wanda, que nesses anos que eu conheço Yeshua, eu aprendi uma lição complicada. A gente só para ver Deus no momento do desespero, da angústia, da provação. Enquanto está tudo bem, é uma maravilha. Enquanto está tudo bem, é uma maravilha. Quando vem o problema, e aí é que a pessoa acorda. Então, eu sempre sou obrigado, e olha, a palavra sempre é complicada, mas eu sempre sou obrigado a dizer que aprender passa por um constrangimento. É, é ruim, mas é justamente no momento do constrangimento que você para olhar e ver aonde está a tua ferramenta. Qual é o instrumento que você tem na mão? Uma boia salva-vidas? Yeshua. Um caminho certo? Yeshua. A opção entre aqui e aqui? Yeshua. E É, é maravilhoso. E eu queria deixar para vocês, nossos YouTubers espectadores, que têm sido tão fiéis em nos acompanhar nesse tempo todo, que têm sido tão frequentes, queria deixar para vocês uma passagem bíblica que eu acho importantíssima. Hoje nós começamos, ou recomeçamos a leitura da Torá em Gênesis 1. Mas eu queria dar para vocês um recadinho que está lá em Apocalipse 22. Nós saímos do começo para o último livro, o último capítulo. Olha só o que Deus nos diz em Apocalipse 22, quase no final do capítulo. A partir do versículo 18 diz: E a todo aquele que ouve Shema, as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, o Elohim acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, o Elohim tirará a sua parte do Etz Achaim, da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem Yeshua HaMashiach. Pessoal, Shema, ouve, 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 mas não somente com o olho, não somente ouve com o olho, ouve com o coração. Porque essa que é a visão que nós temos que ter. Al levavcha ve'al nafshecha. Ouve e ama o teu Deus com o teu coração e com tua alma, porque é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que a gente diz Israel no caminho. Qual é o caminho? O caminho que Yeshua nos deu. O caminho da verdade e da vida. O que você gostaria de encerrar, Wanda? eu gosto sempre da esperança. Esperança também não é uma esperança dos homens, uma esperança que Deus dá para a gente. Tenha fé. Esses olhos, esses ouvidos, tudo que você falou, põe no coração. Tenha esperança que Deus está com a gente. Deus vai dar solução para aqueles que estão ouvindo. Então, que a gente possa, por todo o nosso coração, na esperança em Yeshua, para a gente poder viver nessa escuridão, tem uma solução, sim, sem medo, sem fugir da realidade, porque é isso que nós temos que passar, como já teve várias coisas no mundo, mais uma coisa difícil, mas como é bom ter esse coração que escuta, que ouve e que acredita no Yeshua, que é a solução. O que você acha, Sam? Maravilhoso. Eu acho tão maravilhoso que eu queria dizer para vocês um Shabat de muito Shalom. Um Shabat de recomeço. Então, que este Bereshit, este início, ou o reinício da leitura da Torá, é o início da história e é o reinício da leitura da Torá, seja um Shabat marcante na tua vida. Realmente te permita, sem necessidade de passar pelo sofrimento, abrir o teu coração para ouvir as palavras da lei que estão nesse livrinho, que é um livro maravilhoso. Ele tem começo, meio e fim. Ele fala de coisas lindas. E são tantas, são tantas. Que às vezes fica difícil. Qual é o versículo da Bíblia que você mais gosta? Aí você para pensar, é desse, desse, desse. Não, eu falei um. Um não dá. Mas que isso seja verdade na tua vida. E que o teu Shabbat seja de muito Shalom. Shabbat Shalom, pessoal! Shabbat Shalom, pessoal. Muito Shalom.